Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e apresentar então aqui a proposta que o PSD apresenta relativamente ao artigo 47, um artigo que se refere à liberdade de escolha da profissão e acesso à função pública. Nós apresentamos aqui uma alteração ao artigo 47, ao número 2, desde logo para substituição da designação função pública substituindo por emprego público, já passo a explicar porquê, e a introdução do princípio da transparência como um princípio constitucional e autonomizá-lo então na Constituição. Relativamente à questão da alteração da designação de função pública para emprego público, são duas razões que nos levam a apresentar esta alteração. Uma que tem a ver com a evolução que foi sendo e que é a evolução que tem existido no que diz respeito à própria designação de função pública, à própria designação de funcionários públicos, que foram ao longo dos tempos sendo abandonadas e substituídas por trabalhadores da administração pública. Por outro lado, também um dos objetivos com esta designação de emprego público prende-se também com uma clarificação, de certa forma, e deixar ou evitar a problemática que muitas vezes é associada a esta designação de função pública e como mesmo referem Gomes Canutilho e Vital Moreira, desde logo pelos vários sentidos que a própria expressão pode ter, no que diz respeito ao seu conteúdo, no que diz respeito à forma. E a verdade é que nós temos assistido, ao longo dos anos, que se tradicionalmente o conceito, quando se falava em função pública e acesso à função pública, nós estávamos a falar de um regime específico diferente de um regime privado. A verdade é que com o tempo e a realidade tem-nos mostrado que cada vez mais o conceito de contrato de trabalho está associado à função pública. E, portanto, aqui o que está em causa, e de certa forma eu acho que tem sido consensual o considerar que efetivamente este conceito amplo de função pública abrange também a questão dos contratos de trabalho. No entanto, para que não haja, e como referi, dúvidas ou qualquer problema na designação, o que nós entendemos é que emprego público faz mais sentido, atendendo desde logo àquela que é a evolução no direito administrativo, que faz sempre referência a vínculo de emprego público, e o que aqui está em causa é que, independentemente de estarmos perante uma relação jurídica de contrato que tem na sua base um contrato de trabalho, deve ser aplicado, porque estamos a falar de recrutamento, estamos a falar de funções de interesse público, do exercício do interesse público e, portanto, deve ser devidamente acautelados estes princípios da liberdade e transparência que nós também aqui visamos incluir no que diz respeito ao seu recrutamento. Portanto, esta é uma das primeiras alterações que propomos e que, concluindo, portanto, visa desde logo clarificar e acompanhar a evolução que tem sido dada à função pública e funcionário público. Depois, o PSD propõe-se aqui a introdução do princípio da transparência a par dos princípios da igualdade e da liberdade no que diz respeito ao recrutamento dos trabalhadores da administração pública para a questão do emprego público. E falo desde logo porque um dos desígnios que o PSD tem nesta revisão constitucional é precisamente uma maior transparência e uma preocupação de reforçar a confiança dos cidadãos nas próprias instituições. Nós propomos esta alteração, ou seja, a introdução do princípio da transparência, de certa forma autonomizando e dando-lhe dignidade constitucional, quer neste artigo 47, quer nos artigos 267 e 268, que dizem respectivamente respeito à estrutura da administração e ao regime da função pública. E tentando ser o mais objetiva possível, é o seguinte: de facto, este princípio não tem consagração constitucional. Não quer dizer, mas este princípio é um princípio que é instrumental aos demais princípios que estão consagrados, desde logo ao princípio da igualdade, da liberdade. E isto porquê? Porque, e como tem sido o entendimento e na própria administração pública, a evolução do próprio direito administrativo, os próprios tribunais entendem que, havendo qualquer situação em que haja, ou seja, suspeição
de que não houve, e para que não me engane, dizer exatamente como dizem os tribunais, portanto, a mera suspeita da parcialidade ou falta de isenção leva a que se anulem os atos. Ora, é através da transparência que nós conseguimos aferir precisamente se houve imparcialidade, se está garantida a liberdade e se está garantida a igualdade. Portanto, entendemos que, efetivamente, não tendo ele ainda expressão constitucional no sentido autónomo e não o tendo também na evolução que se tem sofrido o direito administrativo, a verdade é que, por estas razões, não só pela razão que referi do reforço da confiança dos cidadãos nas instituições, mas, essencialmente, pela importância que este princípio assume, desde logo, para nós podermos caracterizar e podermos verificar se estamos perante uma situação em que há ou não violação dos demais princípios constitucionais. E, portanto, neste momento ficava-me por aqui.